que Jesus, nosso Mestre Maior, possa nos abençoar nesse encontro de paz e de luz. Eu aproveito a oportunidade para inicialmente lembrar a todos que hoje é o aniversário de Allan Kardec. Graças a Allan Kardec, nós conseguimos ter a compilação de um conhecimento tão amplo que nos permite discutirmos ideias, trocarmos informações que nos ajudem a alavancar a nossa evolução. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito desse nosso encontro, eu preciso lembrar a todos que Kardec teve um papel fundamental. Quando Allan Kardec consegue, através do estudo que faz, do lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, ele vai comprovar a sobrevivência do espírito ou a sobrevivência do princípio inteligente após a morte do corpo físico. E com o passar do tempo, pesquisando, estudando, os homens conseguem ter a resposta para a grande indagação. Todos nós vamos sobreviver à morte do corpo físico, porque na verdade nós já existíamos antes da criação desse corpo e vamos continuar sobrevivendo após a morte dele. Diante disso, nós somos princípios inteligentes imortais que animamos um corpo físico a cada encarnação que a espiritualidade nos oferece. E esse é um ponto central que vai nos ajudar a entender o trabalho que Camilo Castelo Branco, junto com Dona Ivone Pereira do Amaral, realizaram ao organizar a obra Memórias de um Suicida. Camilo Castelo Branco, tomando o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, porque não queria expor seu nome naquele momento, ele vai, utilizando a mediunidade de Dona Ivone Pereira, para nos oferecer um manancial, um manual de informações fantástico. Eu poderia dizer aos amigos que talvez o maior tratado de conhecimento, de estudo mediúnico, anterior a André Luiz, anterior a Chico Xavier. Porém, esse manancial de conhecimento, por uma questão oportuna, ficou engavetado um bom tempo, até que Chico Xavier se tornasse uma figura conhecida, André Luiz lançassem as obras conhecidas de todos como Nosso Lar, e a partir daí toda a sociedade brasileira já estivesse preparada para receber o livro Memórias de um Suicida. Um manual de conhecimento muito importante que nos ajuda num trabalho não apenas preventivo contra a possível prática do suicídio. O mês de setembro, chamado de Setembro Amarelo, ele é utilizado como um mês preventivo, onde as pessoas divulgam conhecimento para alertar as autoridades, os pais, os professores, todos aqueles ligados aos órgãos públicos, que as pessoas, em desespero, muitas das vezes, lançam mão do suicídio para abreviar um sofrimento. Na época não existia nem o CVV, hoje nós já temos. Com que finalidade? Com a finalidade de poder ouvir as pessoas no momento de desespero, para tirar delas aquele foco, pois o que elas têm em mente é abreviar o sofrimento. E como nós comentamos com os amigos, o livro Memórias de um Suicida, ele é dividido em 3 partes. E para que a gente possa fazer uma abordagem oportuna, com calma,
nós vamos fazer a abordagem apenas da primeira parte, aonde Camilo Castelo Branco, ele vai dar a entender os motivos que ele, assim como seus companheiros, que se apresentam nas regiões provacionais do Vale dos Suicidas e depois são levados ao Hospital Maria de Nazaré, esses companheiros, os motivos pelos quais eles cometeram suicídio, levando em conta o conhecimento que tinham, levando em conta a experiência de vida que eles possuíam. É muito interessante porque eu disse que esse livro é um tratado mediúnico, mas também ele é um livro preventivo. Então nós vamos agora combinar o conhecimento que Allan Kardec nos legou antes da psicografia, se a gente pode chamar o que Dona Ivone Pereira fez de psicografia, porque ela, em desdobramento durante o sono, ela presenciava, convivia com as pessoas, ouvia e quando ela acordava se lembrava e saía escrevendo. Então não era a psicografia da forma que nós conhecemos. Era um tipo de trabalho mediúnico onde ela relatava todas as informações que ela tinha chance de conviver no plano espiritual com tamanha nitidez, como um filme que ela voltava a assisti-lo na condição de alerta, na condição acordada, de vigília, como nós costumamos falar. E Dona Ivone Pereira, ela lega esse conhecimento num momento que vai completar daqui a 6 anos um século, que ela recebeu esse material de Camilo Castelo Branco. Então nós temos que parar para pensar o seguinte: quando Dona Ivone Pereira começou a receber esse conteúdo, Chico Xavier, ele tinha 16 anos. E Dona Ivone Pereira, ela vai escrever tudo isso no papel que ela tinha à mão, papel de pão. Antigamente era muito comum as pessoas escreverem em papel de pão, porque não havia blocos suficientes. Então a pessoa ia na venda, comprava, trazia, pegava aquelas folhas, esticava elas e usava para escrever para anotações. Eu mesmo tenho lembrança da minha avó usar o papel de pão para anotações em casa. Então a gente precisa entender que esse trabalho ele foi feito naquele momento, mas por uma questão muito curiosa. Camilo Castelo Branco ele precisava passar o conteúdo da obra porque ele estava se preparando para reencarnar. Então ele precisava transferir todo esse conteúdo, esse conhecimento para ela, para que ela pudesse registrar esse conhecimento, anotar isso, para depois levar esse conhecimento até a FEB. Inicialmente, quando ela leva todo esse material, os representantes da FEB naquele momento da história dizem para ela que só Chico Xavier estava sendo editado, que ela guardasse mais um pouco. E ela vai esperar. E, acreditem ou não, esse material ficou engavetado quase que 30 anos, pelo menos 28 é certo, até que ela teve chance de levar e mostrar. O presidente da FEB ficou surpreso com o material e disse para ela: minha filha, só existe um problema, você vai ter que datilografar isso tudo. Então vocês imaginem aquela quantidade de coisas escritas em folhas de papel diferentes e ela teve que digitar é muito atual, ela teve que datilografar isso e para tal ela precisou arrumar uma máquina de escrever. E um sobrinho dela vai dar a ela uma máquina de escrever e ela vai passar um tempo datilografando. Bom, eu estou fazendo esse comentário porque eu acho até oportuno compartilhar com os amigos o grau de dificuldade que a média teve em conseguir organizar e compilar a obra.
Mas o interessante da obra, que é o ponto central do nosso encontro, dessa nossa troca fraterna, é de que Camilo Castelo Branco, quando ele se vê no umbral, ou melhor, quando ele se vê fora do corpo físico, porque ele ainda não estava no umbral, ele percebe que junto a ele havia uma série de espíritos em sofrimento profundo. E eles se encontravam nada mais, nada menos do que no cemitério. Até que eles percebem que uma horda de espíritos, uma grande leva de espíritos passa e eles são arrastados e levados pela sintonia, eles são atraídos e acabam parando no umbral, numa região provacional do umbral direcionada ao suicidas, ou seja, o Vale dos Suicidas do Umbral. Eu estou comentando assim porque quando nós falamos em umbral, as pessoas podem achar que só vai para o umbral aqueles que são suicidas. Não. Todos nós podemos estagiar no umbral para desgastarmos parte da energia animalizada que não se desfaz totalmente no momento da morte do corpo físico, principalmente quando abusamos da nossa saúde, quando nós antecipamos o nosso processo de desencarne. Cada pessoa é uma realidade diferente, cada espírito é uma história diferente. E Camilo Castelo Branco, ele vai ficar escondido em cavernas nessa região provacional durante muito tempo, presenciando as situações mais possíveis e imagináveis, que ele, Camilo Castelo Branco, por ter sido um escritor, um homem culto, letrado, erudito, comparava ao inferno de Dante. Dante Alighieri, a Divina Comédia, aonde ele se imaginava como na cena daquele livro, aonde ele vai narrar quadros dantescos que ele presencia. Em alguns momentos ele achava que havia enlouquecido. Alguns momentos ele achava que estava tendo um pesadelo além da imaginação normal, porque nada que ele conhecia, nada que ele já tinha vivenciado se comparava com aquilo. Até quando, num determinado momento, surgem as carruagens dos trabalhadores do Hospital Maria de Nazaré, que vão até ali para ajudar e recolher os espíritos que estavam já em condições de serem socorridos. Então, a Legião de Maria, formado por espíritos preparados para essa tarefa, iam provavelmente uma vez a cada 2, 3 dias, segundo o que ele dá a entender, retirar os espíritos que já conseguiam perceber que haviam desencarnado ou falecido, que não estavam na terra, que não estavam no céu, e que aquela região, parecendo um purgatório de almas, estavam ali estagiando por alguma razão. Principalmente aqueles que já apresentavam um arrependimento sincero. Vejam, isso é um ponto central. Arrependimento sincero do que haviam cometido com eles mesmos. Então, Camilo Castelo Branco se surpreende quando a carruagem chega e eles começam a ler o nome dos espíritos ou o nome das pessoas que estavam em condições de serem auxiliadas e socorridas. E Camilo Castelo Branco fica naquele compasso de espera para que ele também seja socorrido. Porém, durante a estadia nessa região de sombras, ele conhece outras pessoas, outros indivíduos em condições idênticas ou muito piores do que a dele, pois
eles presenciavam o quadro dantesco, porque é essa expressão, pelo qual cada um que ali se encontrava havia desencarnado. Desencarnado pelas suas próprias mãos. Essa que é a parte mais delicada. Então, um sabia exatamente do que o outro havia se matado. E com isso eles tinham cenas tão pesadas, tão dantescas, que eram pesadelos que eles tinham que conviver direto, vendo pessoas que se arrastavam, pessoas em sofrimento profundo, cada uma num grau de sofrimento diferente, de acordo com a atrocidade do ato cometido contra eles mesmos, pelos motivos mais possíveis e imagináveis que a gente possa imaginar. Até que num determinado momento, Camilo Castelo Branco e os outros vão perceber que as caravanas começavam a chegar, os nomes estavam sendo lidos e a expectativa de serem retirados era muito grande, até porque eram homens relativamente dóceis, eram criaturas revoltadas com a vida, com eles mesmos, e eles cometeram um ato extremo por ignorância, por falta de informação, por falta de fé, principalmente falta de fé. Num determinado momento, os nomes vão ser lidos e eles vão ser retirados daquela região provacional. E naquelas carruagens, que é a expressão mais adequada, eles vão ser levados até uma grande fortaleza que ele se surpreende. É onde se encontrava ou se encontra o Hospital Maria de Nazaré. E nesse hospital, os espíritos que ali chegam vão ser separados pelo grau de desequilíbrio que eles se encontravam, pelo grau de comprometimento que cada um trazia consigo mesmo. Apesar de terem cometido suicídio, todos eles tinham um nível diferente de lucidez. Isso é uma coisa bem clara. Camilo Castelo Branco havia tirado a própria vida dando um tiro no ouvido. Utilizou uma arma para dar um tiro no ouvido direito. E outras pessoas estavam ali em condições até parecidas e outros em condições muito mais deploráveis. Eu estou narrando isso para mostrar aos amigos que Camilo Castelo Branco ele teve uma trajetória, e essa trajetória de Camilo Castelo Branco vai ajudar ao seu próprio entendimento. Quando eles, uma vez instalados no hospital, iniciam um tratamento de passes para poder remover as formas mentais cristalizadas de todo o sofrimento que eles construíram. E não foi uma coisa rápida, foi uma coisa demorada. E Camilo Castelo Branco, ele observa claramente, quando eles chegam no hospital, que o hospital era dividido em 3 alas: confinamento, hospício, sanatório e a área comum, aonde aqueles mais dóceis, que tinham um grau de lucidez relativo, que poderiam conviver uns com os outros, apesar do ato extremo cometido contra eles mesmos na Terra, poderiam estar ali. Então, eles vão ficar, digamos, nas enfermarias, em grupos de 10 pessoas, e nessas enfermarias eles vão ter oportunidade de conversar com eles mesmos, com os companheiros, digamos assim, da enfermaria. Cada leito afastado a uma certa distância um do outro, eles tinham oportunidade de estar ali, mas sob a orientação espiritual, e nas paredes haviam grandes letreiros, onde diziam claramente: esqueçam da vida que vocês tinham lá fora,
Não pensem nos problemas, foquem na recuperação de vocês. E Camilo Castelo Branco, junto com os outros, como é uma característica de todos nós encarnados ou humanos nesse mesmo padrão vibratório, adoramos falar dos nossos problemas, não é verdade? E a gente tem uma tendência quase que natural, se nos reunirmos numa sala de espera de um hospital, ou de um pronto-socorro, ou de um consultório médico, as pessoas começam a conversar e naturalmente começam a conversar dos seus dramas pessoais. E cada um conta o seu drama utilizando as tintas mais fortes possíveis e imagináveis, não é verdade? E lá eles eram proibidos de fazer isso, para que eles não promovessem uma baixa vibratória deles próprios, se ligando ao drama que eles haviam cometido. Eles só vão perceber isso quando eles entram num processo de perturbação muito grande, vão ter que ser acudidos, a palavra é essa, pelos enfermeiros, porque as lembranças, vejam bem que coisa interessante, a lembrança do ato cometido leva eles a um processo de desequilíbrio. Por isso que a gente sempre deve cultivar bons pensamentos. Por isso que a Casa Espírita nos convida sempre a cultivarmos bons pensamentos através de boa leitura, através das preces, através de um estudo sistematizado. Vamos tentar elevar nossas formas de pensamento. O mês de setembro foi o mês dedicado aos suicidas. Dedicado no sentido de que nós fazermos algum tipo de trabalho preventivo para ajudar as pessoas a não se deixarem arrastar e cometerem esse ato extremo. Isso é importante, assim como o mês de outubro é o mês dedicado à família espírita. O mês de outubro vai ser o mês em que as casas espíritas, que se organizam para tal, vão fazer estudos voltados para a família, a importância de estarmos em família, segundo o Espiritismo. Então, isso é interessante que a gente faça a narrativa, para que os amigos possam ver que nós podemos aproveitar esse conhecimento não apenas a nosso favor, mas também a favor das pessoas que tanto precisam. Muito bem, Camilo Castelo Branco, ele, apesar dos desequilíbrios que ele apresentava, ele gostaria de entender melhor o que se passava por ele. E ele, junto com os outros, terão a oportunidade de, num grande auditório, passar por um trabalho onde pessoas companheiros melhor, que haviam tirado a própria vida, iriam dar um testemunho através de uma tela fluídica, e nessa grande tela fluídica, todos que ali estavam presentes teriam chance de visualizar o momento que antecede ao ato extremo na Terra, para que as pessoas possam se dar conta do que elas fizeram com elas mesmas. Como era um trabalho de estudo, como era um trabalho preventivo, todos estavam reunidos ali. Eu diria, a grosso modo, que Deus me perdoe se eu estiver fazendo uma comparação um pouco exagerada, muito parecida com os alcoólatras anônimos, aonde eles se reúnem e cada um dá seu testemunho, para que o seu testemunho individual sirva de estímulo aos outros, para que os outros não recaiam naquele mal. Só que nesse caso eles tinham a oportunidade de visualizar pela tela fluídica, aonde colocavam fios na mente do indivíduo, do companheiro convidado a subir no palanque e apresentar o seu drama pessoal para os outros. Dessa forma, todos foram se conscientizando de uma forma homeopática de que não poderiam ter feito o que eles fizeram. Eles teriam que ter tido um pouco mais de resignação, resiliência, que é uma palavra nova, o exercício da fé raciocinada, porque não adianta a gente ter a teoria, a gente tem que ter a prática.
A prática é no momento da dificuldade, no momento do sofrimento, a gente elevar o pensamento em prece e pedir a Deus ajuda para que a gente possa superar aquele momento de desespero, aguardando a ajuda do alto, a ajuda que virá. Não no tempo, na velocidade que gostaríamos, mas dentro das possibilidades que a espiritualidade nos oferece, até porque precisamos aprender. E eles todos que estavam ali estavam aprendendo, aprendendo uns com os outros, aprendendo uns com o sofrimento dos outros. Isso é algo que fica muito claro. E André Luiz não, mas Camilo Castelo Branco, ele percebe que era necessário se assenhorear de um conhecimento maior, porque eles não tinham essa noção. E Camilo Castelo Branco deixa claro o seguinte: quando ele cometeu o suicídio, o objetivo dele era estancar o sofrimento. Ele nunca imaginava que ele sairia do ruim para cair no pior. Então, no momento em que ele se dá conta, junto com um grupo de amigos, que se forma um grupo de amigos, de que a solução que eles encontraram jogaram eles numa situação pior do que eles estavam, eles tinham a obrigação de alguma coisa fazer para alertar as pessoas, os encarnados, as pessoas do mundo, que essa atitude não poderia ser uma atitude utilizada porque não iria solucionar o problema. Independente da cultura de um país, independente da nossa história, nós trazemos na nossa essência, porque quando somos criados segundo a imagem do Criador e semelhança, nós trazemos na nossa essência, no nosso mundo mental, princípios de ordem moral. Entre eles, nós não podemos cometer o suicídio. E quando vamos contra as leis morais da vida, nós entramos em choque com nós mesmos. A gente pode não ter consciência disso na condição de encarnados, mas trazemos na nossa essência o princípio inteligente que nos leva a refletir que esse ato é um ato impensável, que nós temos que rever a nossa conduta diante da vida, independente da cultura, porque alguns países orientais, eles infelizmente têm o suicídio como um ato extremo justificável. E nós sabemos perfeitamente que hoje isso tudo está sendo revisto, porque o suicídio no Brasil é considerado um problema de saúde pública. A cada 30 minutos, 40 minutos, uma pessoa comete suicídio. E do jeito que as coisas estão caminhando, acredita-se que daqui a uns 10 anos aproximadamente, essa estatística chegue uma pessoa a cada 15 a 20 minutos. Então eu poderia dizer que desde o momento que nós começamos esse nosso singelo bate-papo, uma pessoa cometeu suicídio no Brasil. Por quê? Porque é um movimento muito forte de escape, de fuga do corpo físico. São pessoas que fogem ao retorno à matéria física por falta de preparo, por desequilíbrio, por diversos fatores, que a gente não vai ter tempo hábil para poder explicar aqui. Mas Camilo Castelo Branco, ele percebe que haviam casos e casos mais graves. No caso dele, ele se dispõe a estudar, junto com outros amigos,
Mas ele percebe que alguns companheiros eram muito mais resistentes, muito mais teimosos, vaidosos, arrogantes, prepotentes. E olha que nós não estamos falando de pessoas simples. Os amigos de Castelo Branco, que estavam todos na mesma enfermaria, faziam parte de uma classe média alta de Portugal. Eram indivíduos abastados, com boa formação acadêmica. Não eram pessoas semi-analfabetas que só assinavam o nome. Não! Eram pessoas com condição socioeconômica, financeira boa, pessoas equilibradas, que tinham tido estudo universitário, alguns com formação em Coimbra. Não eram pessoas da vida, pessoas simples que haviam cometido ato por ignorância extrema. Não. Eram pessoas que tinham conhecimento suficiente para se darem conta de forma intelectualizada, se a gente pode dizer assim, embora eu sou obrigado a admitir que o indivíduo, às vezes intelectualizado, ele se afasta da fé, e eles cometeram um ato por achar que, eliminando o corpo físico, eliminariam a dor moral que estavam passando. E aí saíram do ruim e caíram no pior. Então vocês vejam que esse testemunho, ele, para alguns companheiros de Camilo Castelo Branco, ele foi perfeito. As pessoas começam a se dar conta que a vida continuava após a morte do corpo físico. Que o simples fato do corpo ser morto, o princípio inteligente que se manifestava no corpo, dando-lhe vida, dando-lhe uma personalidade, não desaparecia com a morte do corpo físico. Não, continuava existindo. Porque nós não somos matéria, nós somos espírito. E Camilo Castelo Branco, ele vai confirmar exatamente o que Allan Kardec fez quando organizou e compilou o livro dos Espíritos, de que o princípio inteligente que se manifestava nas mesas girantes, que se manifestava através dos médiuns das psicografias, era o mesmo princípio inteligente que na condição de encarnado só éramos nós. E esse princípio inteligente fora do corpo físico se manifestava daquela forma, dando-se a conhecer, chamando a atenção de todos os homens. E Kardec fica maravilhado quando ele percebe que o movimento das mesas girantes em Paris era produzido por uma mente inteligente, apenas invisível ao mundo dos homens físicos. Quem era essa mente inteligente? Eram os espíritos, os mesmos espíritos que na condição de encarnados estavam ali. E um dia o próprio Kardec seria um espírito, porque ele já havia sido antes, porque nós somos imortais. O corpo físico que nós utilizamos em uma encarnação, ele nos é oferecido pela espiritualidade como um estágio de aprendizagem para todos nós, abafando as lembranças de vidas anteriores. Mas, reafirmo aqui, já existíamos antes da criação desse corpo e vamos continuar existindo após a morte desse corpo físico, a qual nós nos encontramos presos, que animamos na personalidade que os companheiros conhecem como Éder. Então, temos uma responsabilidade para com esse corpo físico. E é exatamente isso que Camilo Castelo Branco ele vai notar, que ele tinha uma responsabilidade. E pelo fato dele ter tirado a própria vida antes do tempo, ele sofria muito junto com os outros. Porque o cordão fluídico que ligava ele, espírito, ao corpo físico dele, arrebentado de forma arbitrária, por conta do ato do suicídio,
produzia fenômenos aos quais levava ele a sentir calor, frio, fome, sede, necessidades orgânicas, desequilíbrios. Ele revia como se fosse num PowerPoint de forma repetitiva, porque hoje nós podemos falar nessa ferramenta tecnológica, as imagens do seu desencarne. E o pior é que haviam companheiros que haviam cometido um processo de desencarne mais violento, que ele vai apelidar dos retalhados, que precisavam de uma ajuda especializada, porque não tomavam consciência alguma da morte no corpo físico. Não tomavam consciência nenhuma que a morte havia acontecido no corpo físico e que eles estavam no plano espiritual na condição de desencarnados. Para isso era necessário que esses espíritos retornassem ao mundo material para passarem por uma sessão, digamos, mediúnica, aonde há um século atrás, nas sessões mediúnicas, digamos que precursoras, médiuns com muita boa vontade poderiam dar passividade a esses companheiros para que eles pudessem, através do choque anímico, perceber o que eles haviam cometido com eles mesmos. E isso vai acontecer. Esses companheiros são preparados, uma grande caravana vem até o Brasil vai ser escolhido, e tudo leva a crer que será no interior do estado de São Paulo, num centro espírita de cidade do interior, aonde esses espíritos que haviam cometido grandes atrocidades e que estavam em muito sofrimento, tiveram que passar por esse choque anímico para poderem despertar fenômeno que a gente já teve oportunidade de observar em mesas de desobsessão, aonde o espírito mal consegue falar. Ele precisa apenas do choque com o corpo físico do médium para que ele desperte daquele sono hipnótico causado pelo topor do processo violento do desencarne, para que ele possa ser ajudado. Já outros companheiros que também desencarnaram de maneira bastante delicada, mas mais dóceis, digamos assim, com um pouco mais de lucidez, exercendo a prática da humildade através do estudo lá no Hospital Maria de Nazaré, eles vão tomando consciência homeopaticamente do mal que eles cometeram contra eles mesmos. E, ao mesmo tempo, passando por um processo de passes magnéticos para que todas aquelas imagens e deformações fossem sendo, digamos, apagadas da sua mente. A impregnação da imagem provocada pelo ato do suicídio, ela é tão forte que nos contam os espíritos que aqueles que cometem esse ato se jogando do alto de um prédio, por exemplo, se veem caindo constantemente num processo de looping. Então nós podemos dizer que a imagem mental do looping, do ato cometido, se repete, se repete, se repete, até que a providência divina permita que num determinado momento isso seja interrompido para que o espírito possa reencarnar. E às vezes numa condição de sofrimento e desequilíbrio muito grande, para que ele possa deixar no corpo físico todas as impregnações deletérias dos desequilíbrios que ele causou a ele mesmo. Camilo Castelo Branco, quando ele começa a tomar consciência do mal que ele havia cometido com ele mesmo, ele começa a temer a próxima reencarnação.
e aí se dispõe de livre e espontânea vontade a estudar, a melhor se preparar, já que ele teria que passar por uma prova reparadora, porque ele procura se informar ao máximo e descobre que o ato cometido por eles só seria reparado em 2 encarnações ou um século de sofrimento. Então ele falou: já que eu cometi esse ato, eu vou me preparar o máximo possível. Mas também porque ele tinha um certo temor, o temor da prova que ele enfrentaria. E com isso, o que ele vai fazer? Vai estudar, vai se inscrever, se nós podemos dizer assim, em todos os cursos que o Hospital Maria de Nazaré poderia oferecer, de forma a ele se preparar, se capacitar para retornar à Terra mais capacitado, com uma envergadura moral mais sólida, para melhor enfrentar a dor. Essa é a conclusão que ele nos passa e é o recado que ele nos deixa. Não se deixem arrastar pelo pessimismo da vida, principalmente nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo. Nós precisamos, apesar de todas as nossas limitações, exercermos a fé raciocinada, a prática do amor, a prece diária, pedindo ajuda aos benfeitores espirituais, nos ligarmos a uma casa espírita para estarmos sob a extensão do amparo da casa espírita. Todos nós somos portadores de fraquezas. Não é uma tarefa fácil, eu sei que não é, porque existem inclusive remédios que eles não podem ser ministrados a pessoas com tendências suicidas, porque são remédios que têm como efeito colateral depressão, e isso pode induzir o indivíduo a cometer o suicídio. Então a gente às vezes precisa de cuidado redobrado diante da vida. E ele, Camilo Castelo Branco, procura de uma maneira romântica, porque ele é um escritor do final do século XIX, né? Nos mostrar a nossa responsabilidade perante a vida e perante a nós mesmos. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui para aprender. Estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. E às vezes esse processo de melhora, ele se dá através de um processo de sofrimento. Sofrimento na carne. A gente precisa aceitar melhor a prova que nós escolhemos. Nós não estamos passando pelo que nós estamos passando por um descuido de Deus. Alguns companheiros acreditam que o espírito Ismael, responsável pela pátria do Cruzeiro, perdeu as rédeas da nossa nação. Mas isso não é verdade. Ismael tem a plena consciência de que nós temos que fazer nosso papel, cada um dentro das suas possibilidades. Nós vamos fazer o que está ao nosso alcance, ajudando quem nós podemos ajudar. E lembrando a todos que nós não somos espíritos perfeitos. Nós estamos tentando fazer até onde é possível fazer. Por isso que estamos utilizando o conhecimento do livro Memórias de um Suicida, na data de aniversário de Allan Kardec, combinando as informações para lembrar a todos, mais uma vez, que somos espíritos imortais, que estamos de posse de um corpo físico para aprender e nos melhorarmos. E Camilo Castelo Branco, quando eles retornam ao Hospital Maria de Nazaré, Camilo Castelo Branco vai receber alta do tratamento de passes, para que ele possa se dedicar ao estudo, para que ele possa se dedicar à aprendizagem. E ele começa a ter uma preocupação muito grande, porque esse fato que eu estou narrando para os amigos, tudo nos leva a crer, quando a gente lê o livro, que deve ter um século atrás. Camilo Castelo Branco deve ter feito todo esse trabalho de estudo, de preparação, na década de 10. Coincidentemente, é um século atrás, na época da gripe espanhola.
Então, ele vai em contato com os companheiros lá no Hospital Maria de Nazaré, procurar conhecer, entender e nos revelar, porque eu acho que o trabalho dele é um trabalho de revelação, nos revelar o seguinte, que o suicídio não é uma saída e nunca foi. A atitude equivocada dele e dos companheiros daquela enfermaria era uma combinação de egoísmo, uma combinação de prepotência da parte deles. E eles descobrem claramente que eles apenas frequentavam uma instituição religiosa. A religião não estava dentro deles. Eles frequentavam a instituição religiosa, mas eles não viviam a religião. Ou seja, eles não davam um testemunho silencioso do que se fazia necessário para poder superar os embates da vida. E o mais agravante da situação é que não eram indivíduos comuns, eram indivíduos de classe média alta de Lisboa, como eu falei aqui, pessoas com conhecimento cultural, pessoas, né, que tinham condições, digamos assim, de buscar recursos. Na época, nós não tínhamos um trabalho psiquiátrico do Freud, por exemplo. Ele veio a surgir algum tempo depois, mas eram pessoas que podiam buscar recurso. E entre os companheiros daquela enfermaria havia um companheiro, não vou dizer o nome, eu vou deixar que a curiosidade desperte. E esse companheiro, ele pela teimosia, deseja retornar à Terra para ver seus entes queridos, jamais imaginando que aquele ato translocado pudesse se desdobrar numa tragédia familiar. E, de tanto insistir, os amigos espirituais, os médicos do Hospital Maria de Nazaré vão deixar que ele vá, para que ele sirva de exemplo aos outros. Por isso que o esquecimento do passado é uma grande bênção para todos nós. Quando esse companheiro retorna a Lisboa e procura o filho, a sua filha mais nova e a sua esposa, e fica, digamos, em estado de choque, porque ele jamais imaginava o que aconteceria uma década após o seu desencarne, e ele retorna pedindo, pelo amor de Deus, que o colocassem no confinamento, porque ele não tinha condições de encarar os outros. Porque todos ali presenciaram através do sistema, digamos assim, de telas fluídicas que lá já existia, eu diria tipo um telão da época de hoje, a viagem que esse companheiro fez até Lisboa, confirmando o que Allan Kardec nos deixou e que muitos espíritos nos alertam para nós aceitarmos de bom grado o esquecimento das vidas passadas. Deus, se Ele nos nega pelas vias normais a lembrança do que fizemos e de quem fomos, tem uma razão para isso. Para que essa lembrança não nos desequilibre a ponto de nós precisarmos de um tratamento tão especializado como esse companheiro precisou, a ponto de sair da enfermaria e do convívio dos outros para ir para a região do confinamento, a região do sanatório. Então, a gente precisa, às vezes, ser um pouco mais dócil. A gente pode desconfiar, mas vamos deixar no esquecimento as lembranças do passado distante, porque muitas das vezes só em levantarmos o tapete
a gente vê o que nós estamos varrendo para debaixo do tapete ao longo de tanto tempo. Meus amigos, eu estou tentando falar de forma figurada, porque é uma passagem muito delicada. Tratarmos a questão do suicídio no Brasil como uma questão de saúde pública, sabermos que os meios de comunicação não divulgam para não agravar a situação, mas ao mesmo tempo para, digamos assim, negar, porque agora estamos numa fase de negacionismo fortíssima, negar as mazelas que nós somos portadores. Negarmos as mazelas que a nossa sociedade precisa tratar. Nós, na Casa Espírita, podemos orar pelos que sofrem, principalmente nas reuniões que nós chamamos mediúnicas, reuniões de desobsessão. Devemos orar por todos aqueles que sofrem, todos. Aqueles que se encontram no leito de dor, aqueles que se encontram em necessidade e, em particular, por aqueles que tiraram a vida através de um ato absurdo, por ignorância ou por um processo de obsessão, achando que essa atitude era a solução para os seus problemas. Devemos permanecer na carne o máximo de tempo possível, para aqui depurarmos todas as nossas faltas de ordem moral. Hoje, com a medicina moderna, nós sabemos que podemos chegar aos 90 e poucos, 100 anos de idade. Que a gente tenha a graça de podermos permanecer no corpo físico, depurando velhas mazelas nesse corpo que Deus nos ofereceu. E que, se voltarmos à espiritualidade, vamos voltar tentando fazer tudo o que está ao nosso alcance, para que o dia que a gente venha despertar na pátria espiritual, mesmo que seja numa região provacional, junto à crosta, porque não somos melhores do que ninguém, somos espíritos muito comprometidos, mesmo que a gente venha a acordar numa colônia próxima à crosta terrestre, como em Campos da Paz, aonde Alfredo toma conta de uma colônia junto com uma Amália, como nos conta André Luiz, por isso que eu me lembrei do André Luiz logo no início, que a gente pelo menos possa dizer para aqueles que nos atenderem: eu não fiz o que eu deveria, mas eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu desejo a todos os companheiros encarnados e desencarnados que porventura estejam nos escutando, que estejam telepaticamente ligados a nós, uma noite de paz, uma noite de luz. Que Jesus nos abençoe, que nosso companheiro Ricardo possa controlar e passar a palavra para a nossa amiga Selma, para que ela possa ir preparando o final desse nosso encontro com uma prece de encerramento. Muita paz a todos. Muito obrigada, Éder. Vamos fazer a nossa prece de encerramento agora. Agradecer a Jesus pela oportunidade, pedir pela humanidade toda, por todos os nossos irmãos que nesse momento estão se sentindo infelizes, fracos, depressivos, que eles possam sentir a força do Mestre Jesus, a força dos mensageiros que Jesus envia para a crosta, milhares e milhares de irmãozinhos que já não sentem mais ânimo, que esqueceram que ganharam a dádiva da vida, da reencarnação, que centenas de milhares de desencarnados desejariam estar aqui
para passar pelas experiências da matéria e vislumbrar o crescimento que o espírito necessita quando vem à Terra para se aprimorar. Ó Senhor, dai força aos nossos irmãos, inspire um amigo, uma amiga, para que possa ir em socorro daquele que tanto precisa de uma palavra amiga, muitas vezes apenas de um abraço para ser lembrado que ele é importante, mas mais que isso, ele é importante para Deus, Pai, muito importante para o Criador, muito importante para Jesus, especialmente para o seu anjo guardião, que o conduz desde o dia do nascimento e estará com ele até o término da existência. Então, ilumine os nossos irmãos, Senhor, para que eles percebam a necessidade de se manter aqui na Terra, junto a nós, até o último instante, quando assim os seus fluidos se esvaírem do corpo e Deus os chamarem para a pátria do nosso Pai. Graças a Deus. Graças a Deus, obrigada, querido Éder, pelo carinho. Tá me ouvindo, Nízia? Tá fechadinha aí, né? Gente, hoje a Nízia vai tocar. Tá me ouvindo, Nízia? Estou. Tá, hoje nós vamos ouvir uma música da Nízia e hoje nós estamos fazendo uma comemoração que o Ricardo preparou para o término da nossa reunião. Então, quando a Nízia acabar de tocar, eu vou fazer uma prévia e aí o Ricardo entra com essa homenagem linda do coração. Vamos lá, Nízia? Vamos. Gloriado, Carlos Henrique. Vou fechar aqui.
Obrigada, Nízia. Gente, o livro que eu estava falando no grupo é esse aqui, ó. A CEP tem para emprestar. E eu também tenho de uso pessoal meu, esse aqui é o meu. Então, se alguém quiser ler Memórias de um Suicida, agora que o Éder deu uma palhinha, né? Assim, falou um pouco do livro, eu acho que agora dá para vocês se animarem e pegarem o livro, né? Desperta a curiosidade. Selma, você pode me ouvir? Tô. Existe a possibilidade de baixar esse livro da internet também, para quem tem tablet. Olha que dica. Tá? Ele está em PDF, então, né? Tá em arquivo PDF. Tem a radionovela também. Tem a radionovela também. Tem a radionovela, é verdade. Tem a radionovela que é muito Para quem não quer ler. Isso. Quem não quiser ler, é só escutar. Tem a radionovela que é muito interessante. Parece aquelas novelas de rádio antiga, mas muito bem dramática, né? É bem emocionante demais até. Nossa. Muito sonoplástica, inclusive. A sonoplastia dessa radionovela é uma das melhores que tem. Isso, muito Ricardo, muito bem feito. Que bom, Éder. Ricardo, eu posso fazer uma prévia da surpresa ou você não quer? Não. Você pode fazer a prévia, que a gente vai encerrar aqui e depois a gente não volta então, mais. Então tá bom. Fique à vontade. Gente, hoje é dia 3 de outubro, né? De 2020. Mas no dia 3 de outubro de 1804 nascia em Lyon, lá na França, Hippolyte Léon Denis Rival, que é o nosso conhecido Allan Kardec, influente educador, autor e tradutor francês. Ele se notabilizou como codificador do espiritismo, e é graças ao trabalho desse homem que a doutrina espírita existe, que nós estamos aqui hoje, nos reformando, nos melhorando, recebemos essa verdade que tanto precisávamos saber e que Jesus prometeu há mais de 2000 anos atrás, que a morte não existe, que a vida continua após a vida. Então, graças a esse trabalho árduo que esse homem executou aqui na Terra, como na encarnação de Allan Kardec, é que estamos aqui. Por isso, então, o Ricardo fez uma linda homenagem, a gente vai se despedir agora. Éder, foi um prazer ver você. Nízia, marido de Nízia, aí atrás. Ricardo, uma boa noite, mas fiquem para assistir a homenagem a Allan Kardec, por favor. Vamos ver. Éder, grande abraço, foi um prazer. Nízia e Luiz também. Quarta-feira a gente se encontra. Então, estou programando aqui e a gente não volta mais. São 2 vídeos, tá? 2. Falou! Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como
como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo, Rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo, ao Espiritismo. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.